Oi, gente, tudo bem com vocês? Passando para avisar que eu havia gravado um vídeo de novidades, né? Assim que chegou as peças no dia seguinte, eu gravei o vídeo para vocês de novidades. Porém, quando eu estava finalizando a edição do vídeo, eu acabei excluindo ele e não consegui recuperar de jeito nenhum. Eu fiquei muito chateada porque eu já tinha quase finalizado, tinha dado 19 minutos de vídeo, mais ou menos. E infelizmente eu perdi esse vídeo. Mas ficou alguns takes da organização, né? Como eu fiz o vídeo, fez bastante bagunça nas peças. Daí ficou alguns takes etiquetando e organizando as peças. Eu espero muito que vocês gostem. Eu deixei o vídeo em time-lapse para ficar mais rapidinho, mais dinâmico. E bora lá assistir o vídeo. Estou fazendo o provador para a loja e decidi mostrar para vocês como eu faço. Esse daqui é o meu cenário, tá? Que fica de fundo das fotos. É bem improvisado, tá? Coloquei essa torrezinha e essa plantinha só para dar um charme na foto. Esse daqui é meu espelho camarim, que nós aqui de casa que fizemos. Nós procuramos no YouTube, tá? Tutorial, tem tutorial explicando certinho como faz. E eu faço a minha foto aqui, ó. Eu não vou conseguir mostrar muito bem pra vocês, porque o celular tá na horizontal, mas eu vou colocar fotos aqui de como que fica o resultado. E é basicamente isso, bem simples, mas do meu jeitinho, né? Que é o que temos no momento. Agora eu vou organizar tudo isso daqui, que eu fiz uma bagunça, né?